O favoritismo é do Flamengo, inclusive com a odd abaixo de 1.050. Se tivesse acima de 1.050, até daria para ir no Flamengo? Muito bem, começando com o clássico dos milhões, né? Flamengo e Vasco, sábado 5h45 lá no Maracanã. Jogo de volta da semifinal na ida no Newton Santos, comando do Vasco, deu Flamengo 1-0. Pois é, velho. Disparidadezinha de Flamengo e Vasco é uma coisa absurda, né? Cara, eu vi uma estatística, se não me engano, o Vasco só ganhou 2 dos últimos 32 confrontos entre Flamengo e Vasco. Surreal, tá? Realmente. E pelo que parece aí, pelo desenrolar das coisas, acredito eu que o Flamengo mais uma vez chegará na final. Vamos dar uma analisada nesse confronto, vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena, QR Code na tela, por favor, produção, que você pode apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita, beleza? Vamos dar uma olhadinha nos confrontos recentes das duas equipes, né? O Flamengo, mano, que só levou um gol nos últimos 10 jogos. Surreal, que defesa absurda essa do Flamengo. Nos clássicos aí tem se saído bem, venceu o Vasco por 1-0. Antes disso havia vencido o próprio Vasco também por 2. Venceu o Botafogo por 1-0. Eu tô puxando só os clássicos, tá? Porque vou até relativizar aí jogos contra... A última vez que ele tomou gol foi do Botafogo na Supercopa. Na Supercopa, né? o 3-1. Pois é. São 7 jogos seguidos sem levar gol? 6 jogos. 6 jogos seguidos sem levar gol. E esse foi o único jogo que ele levou gol dos últimos 10. Que bizarro, hein, velho? Loucura, realmente, Filipe Luiz ali... Não à toa a gente teve aí, né, convocações de Léo Ortiz, de Wesley, Danilo, 3 defensores de Flamengo convocados, né, velho? É isso. E a equipe do Vasco, né, que teve jogo pela Copa do Brasil no meio de semana, né, venceu o Nova Iguaçu sem muitas dificuldades, 3-0, avançou para a terceira fase, né, o Coutinho aí fez um belo gol. Mas em clássico tá devendo, né? Pois é, até ganhou do Botafogo ali por 1-0, né? Um golzinho de Verrete, mas perdeu as 2 vezes que enfrentou o Flamengo aí na temporada, perdeu pro Fluminense também antes de 2-1. Básico que é aquela coisa, né, velho? Contra uns jogos mais complicados, infelizmente não passa muita confiança e isso aí acaba complicando um pouquinho a gente botar a confiança do lado do Vasco aí. Quando um time meio estável, né? E o Flamengo tá maior invencibilidade, né, do futebol brasileiro. Sim. Tirando aquele início, né, que foi com o time sub-20, mas quando os principais entraram, o Flamengo ainda não perdeu na temporada. Desde os 5-0 contra o Bangu, né? Isso. Acho que foi um empate só, que foi um 0-0 e o resto ganhou, né? 9 vitórias e um empate, sabe? Isso. Mas com o time principal, né, desde que o Filipe Luiz voltou, né, com os seus comandados aí para essa temporada, o time não perdeu, só Flamengo, Atlético Mineiro e Internacional não perderam, né? Ele só teve o 0-0 no Fla-Flu e de resto ganhou tudo. E o Vitória também não perdeu na temporada. E o Vitória, boa. 4 times aí dos 20 da Série A que ainda não foram derrotados em 2025. Bom, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Flamengo, inclusive com a odd abaixo de 1.050. Se tivesse acima de 1.050, até daria para ir no Flamengo? Cara, é porque eu acho que esse jogo, o Vasco ele pode acabar dando uma complicada, pelo menos um empate, não sei. Eu prefiro focar em gols aqui nesse jogo, tá? Porque a odd do Flamengo ela é baixa, e aí, consequentemente, eu acabo... Cara, uma odd 1,49, por mais que seja essa discrepância absurda aí de Vasco e Flamengo que a gente até trouxe já, é um clássico, não deixa de ser. E é um jogo de volta de uma semifinal. Vale vaga no final. Então eu acho que tende a ser um jogo aberto, tá, velho? Eu acho que o Vasco, eventualmente, aí, ele pode acabar complicando esse jogo, deve se lançar mais do que o normal, tem jogadores de qualidade pra conseguir deixar aí um golzinho, né? Então... Por exemplo, velho, 1-1, eventualmente, eu não acho que é um placar muito absurdo para esse confronto, tá? 1-1 já basta pro Flamengo ir pra final, né? Enfim, eu acabo preferindo focar em gols, tá, velho? Eu acho que vai ser um jogo muito movimentado. E aí, é o seguinte, eu já adianto aqui que a nossa dica do Tips, ele é o mais de 2 gols, tá? E por que eu prefiro aqui? Termos de segurança. Eu acho que 2 golzinhos nesse jogo, dificilmente, a gente não vai ter. Tende a ser um jogo muito movimentado aqui, essa partida. E pelo menos com 2 gols a gente já tá protegido aqui, beleza? Mas eu vou destacar também para quem quiser se arriscar um pouco mais. O mais de 2,5, eu acho que naturalmente acaba sendo uma boa. A diferença do 2,5 para o 2 é que se sair 2 gols, lá a gente tá no reembolso, né? A gente só perde dinheiro no mais de 2 gols se for 0-0 ou 1-0 para um dos dois lados. Então a gente tá muito protegido lá naquela outra aqui. Já nessa, tem que sair exatamente 3 gols para dar green. Se sair só 2, aí é head, a gente não coloca dinheiro no bolso, né? E o ambas marcam também, tá, Fábio Hermano? Eu acredito que vai bater nesse jogo. E o custo-benefício da odd, eu até acho que vale a pena. Cotaçãozinha 2,08, muito alta. O Flamengo toma pouco gol, né? O problema é confiar que o Vasco vai conseguir deixar um gol nesse Flamengo que só tomou um dos últimos 10. Mas eu acho que vai pintar, tá? Meu palpite para esse jogo aqui é 1-1 ou 2-1 Flamengo. Eu tô meio que por aí. É um jogo muito difícil de cravar pré-jogo porque as odds não ajudam.
esse é o ponto, tá? Mas como a nossa missão aqui é dar uma aposta pré-jogo, eu vou focar na segurança e acredito que o mais de 2 gols, ele acaba sendo uma pedidazinha aí mais safe. Ao meu ver, dificilmente a gente vai tomar head aqui. Pelo menos o reembolso eu acredito que a gente tenha e confio muito no Green também aí. 2-1, eventualmente até um 3-1, deve ser a tônica aí para essa partida, tá? Muito bem, então 50 é a nossa sugestão de aposta aí pro jogo entre Flamengo e Vasco ter 3 gols, né? Ou pelo menos 2 aí pra gente ter aí o dinheiro devolvido pra ficar no reembolso e não perder nada. Então a nossa dica é um jogo difícil, hein? Jogo... Difícil. Quem quiser confiar muito no Flamengo, que não é um absurdo, pode pegar Flamengo e mais de 1,5 gols. Quem confiar muito no Flamengo pode pegar até a vitória, que é bem dizer a mesma coisa do mais de 2 gols. 1,4. A grande questão que eu trago aqui de custo-benefício, de valor, é porque eu acho que é mais difícil o Flamengo ganhar o jogo do que sair 2 gols no jogo. Tá entendendo? Então essa é a minha comparação. As odds são praticamente a mesma, mas eu acredito que tenha mais valor nos gols porque eu acho que é mais fácil de acontecer.